Tchau. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10h35. Sexta-feira chegou. Muito bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando. É o Manhã Bandeirantes, quem a partir de agora faz companhia para você até às 11h30 da manhã, levando informação, prestação de serviços, opinião e a sua participação pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora pelo 19971021493. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Tem representação amanhã. Tem representação amanhã mesmo? Tem, 10 horas da manhã. E aí pode ter certeza que terminando o Circuito Imobiliário amanhã, o assunto é Deb aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Sexta-feira que vem, edição inédita com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota, os convidados e tudo o que acontece na vida campineira também nas questões imobiliárias. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada ao Giro da Notícia em FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que acompanha o Manhã Bandeirantes pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes gratuitamente na palma da sua mão. Ah, Heitor, eu adoro o Masterchef, mas não consigo acompanhar a edição inédita de terça-feira. No Band Play você consegue.
Eu gostaria tanto de ver ao vivo o Band Mulher, o Brasil Urgente, o Band Cidade, o Acontece, mas nesse horário eu não tô em casa, nesse horário eu não tô na região, não tem problema. Você encontra a programação da Band Campinas ao vivo 24 horas por dia, também no Band Play. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br e a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que gosta do rádio moderno, do rádio com os bastidores dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comunidade que, me arrisco a dizer, que até o final de semana chega aos 58 mil inscritos e se você ainda não faz parte, se inscreva gratuitamente para receber em tempo real a nossa programação. 10h37, Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, o Lucas Pessoa hoje na Central Técnica, dupla acompanhada de perto pelo trio da Rádio Bandeirantes com o Edson Freitas e a coordenação do Gil Kleber. Manhã de sexta-feira, com muita gente já projetando o final de semana. Antes de trazer as condições de trânsito para quem nos dá carona pelo FM 85.7, vamos saber como está o tempo lá fora, como está a previsão para os próximos dias. Estamos com uma sexta-feira com temperaturas mais altas em relação a ontem. Chuva passou pela região. Por volta ali de umas 7h15 da noite, mais ou menos, uma chuva um pouco mais forte entre Valinhos, Vinhedo, Campinas também registrou uma precipitação, mas num volume ainda baixo para dizer que a escassez de água ficou para trás. Ainda estamos num período de baixa umidade relativa do ar e de temperaturas que tendem a subir, pelo menos nas próximas horas. Nath Luquezzi, conta tudo pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. O surgimento, então, de um ciclone extratropical associado a uma frente fria é o que vai trazer grande volume de chuva e tempestades ao estado a partir de domingo. Mas antes disso, como o Heitor bem colocou, nessa sexta e sábado as temperaturas sobem um pouquinho. Ainda no domingo, com o rápido deslocamento da frente fria associada a esse ciclone, chuvas e tempestades vão atingir todo o estado, prevendo maior intensidade do fenômeno na segunda-feira, então no início da semana. Na terça-feira, esse fenômeno vai estar um pouquinho mais afastado do continente, mas ainda assim haverá chuva. Hoje, previsão de tempo instável, chance de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento do dia na região. Há risco sim de tempestade com raio, ventania, mas isso localmente forte em alguns lugares. Máxima de 25 graus hoje em Campinas. Sabadão, as instabilidades começam a perder força na região de forma gradual, mas ainda assim há uma chance de pancadas de chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. Então, a partir de domingo, com o deslocamento dessa frente fria, chuvas e tempestades podem atingir o estado. Nesse momento, o motorista que trafega pelo sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta lentidão na rodovia dos Bandeirantes no trecho que passa por Campinas, do quilômetro 94 ao quilômetro 92, para a concessionária, uma interferência urbana, ou seja, trecho de acesso a Campinas com lentidão por excesso de veículos na Lix da Cunha, reflexo disso na rodovia Anhanguera. Seguindo viagem pela rodovia dos Bandeirantes, o motorista ainda vai encontrar trânsito carregado na chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 13. Se você está num trecho em que o acesso para a rodovia sentido São Paulo for depois do quilômetro 94, ou seja, depois ali da Lix da Cunha, a melhor opção para ir à cidade de São Paulo é a rodovia Anhanguera, porque o trânsito está fluindo bem nesse trecho. Agora, existe uma outra lentidão também registrada na Anhanguera, que é ainda maior do que a da Bandeirantes, do quilômetro 110 ao quilômetro 105, limite entre as cidades de Sumaré e Campinas. Ali, você acompanha também no nosso canal do YouTube, com as imagens do Lucas Pessoa, os trechos onde o motorista sinaliza também pelos aplicativos onde o veículo para, anda. Você vê na imagem do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, por exemplo, trecho ali entre o distrito de Nova Veneza, em Sumaré, e a rodovia Anhanguera, já passando por Campinas, é onde a lentidão se registra, se concentra neste momento. Depois, o motorista ainda enfrenta trecho carregado em Jundiaí, na rodovia Anhanguera, do 62 ao 60, e
lentidão do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Para quem está no corredor Dom Pedro I, atenção à passagem por Itatiba. Na rodovia Luciano Consolini, há uma lentidão no trecho entre a Perimetral e a Dom Pedro I. Rodovia que dá acesso à cidade de Itatiba, resulta também no trecho carregado na própria rodovia Dom Pedro. Então, se for a Itatiba, busque uma rota alternativa ou se programe para fazer uma boa viagem. Final de semana, também conhecido como domingo, dia 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Um dia em que muitos romeiros seguem pela estrada. Alguns de carro, muitos a pé, alguns a cavalo, grupos, peregrinações individuais e uma atenção redobrada nas rodovias que cortam o nosso interior paulista, principalmente a rodovia Dom Pedro I, que leva para a região do Vale do Paraíba, onde fica a cidade de Aparecida. Há um policiamento especial sendo realizado, pensando nos romeiros. Há também uma base de apoio sendo feita em diversos locais e orientação para quem estiver dirigindo na rodovia Dom Pedro I, especificamente, e em outros locais que possam ser caminho também da Rota da Fé. A concessionária Rota das Bandeiras tem abordado romeiros que utilizam o acostamento da Dom Pedro I encaminhadas rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Assim eles podem dar mais orientação sobre a segurança, uso de roupas mais chamativas, colete refletivo, aquele que você vê de longe, a luz do carro bate e você já vê de longe que tem alguém por ali, que é igual o equipamento de segurança de quem trabalha às margens das rodovias. As bases do serviço de atendimento ao usuário da concessionária Rota das Bandeiras podem ser utilizadas pelo peregrinos para rápidas paradas. Ali é possível tomar água, usar banheiro limpo, higienizado, o que não é tão comum no trajeto completo. As bases permanecem abertas 24 horas e estão localizadas em Itatiba, no quilômetro 111, em Atibaia, no quilômetro 75 e em Igaratá, no quilômetro 22. Isso vale também para motorista que precise de alguma forma de uma assistência, de um auxílio ou até informar. Tem um grupo de peregrinos, tem um grupo de romeiros que eles estão num local um pouco perigoso e isso pode também ser uma informação importante a ser passada para a equipe que acompanha, mesmo que com as câmeras de monitoramento, esse momento de fé. O repórter Leandro Sampaio já está em Aparecida do Norte, acompanhando a chegada dos primeiros romeiros à cidade onde a padroeira do Brasil foi encontrada, onde está a imagem que é motivo de fé para tantos brasileiros, e conta um pouco mais sobre como está Aparecida para a chegada de muita gente aqui da região. Leandro? Pelas margens da rodovia Presidente Dutra, a movimentação de romeiros é grande em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Entre preces e orações no caminho, gratidão pelas graças alcançadas. Neste ponto de apoio em São José dos Campos, a devoção levada no nome. Padre Antônio Maria estava entre os voluntários na acolhida dos romeiros. Ver esses romeiros caminhando pela estrada para a casa da mãe é realmente uma emoção muito grande. O destino de quem segue a pé é a Basílica em Aparecida. O Antônio levou 7 dias para chegar ao Santuário Nacional. Ele é do Rio de Janeiro e escolheu fazer a peregrinação pela Rota da Luz. Mais uma vez, fé e gratidão trouxeram o carioca para a casa da mãe. Eu tô vindo mais uma vez para agradecer por essa bênção. A expectativa para este ano é que ao menos 36 mil romeiros venham para cá, vindos de todo o Brasil. Na Basílica, as histórias de quem vem a pé se misturam com quem chega também para agradecer a Nossa Senhora. Essa é a primeira vez da Eusirene no Santuário Nacional. Devota da padroeira, vem do Mato Grosso e realizou um sonho de criança. Era meu sonho conhecer essa cidade, a casa da Mãe Aparecida. Eu acho que superou o que eu imaginava.
Nath Luquezzi, a concessionária, além de orientar o motorista a ter mais atenção ao acostamento, a só utilizar a faixa de acostamento em caso de emergência, também tem orientações aos romeiros. Quais são elas, Nath? Então, caminhar no contrafluxo ali dos veículos pela pista norte, sentido Campinas. Caminhar em fila indiana o mais distante possível da pista, preferencialmente pelo gramado lateral, com proteção de defensas metálicas ou barreiras rígidas. Usar roupas claras e também coloridas e, se possível, como o Heitor disse, usar faixas refletivas. Isso aumenta ao máximo a visibilidade para os motoristas. Evitar fazer a caminhada após as 6 horas da tarde por conta da baixa visibilidade. Não utilizar fones de ouvido, estando sempre atento aí aos alertas sonoros dos motoristas. Se chover, interromper a caminhada. Os riscos são muito maiores com pista molhada e descansar fora da rodovia. Se houver algum veículo de apoio, estacione-o em um local seguro e nunca no acostamento. Às 10 horas e 47 minutos, deixa eu trazer uma informação para você que utiliza o trevo de Betel. Nós contamos para você que uma obra estava sendo realizada pela concessionária também Rota das Bandeiras, que administra o corredor Dom Pedro, e o trevo de Betel, que fica no quilômetro 119 da Professor Zeferino Vaz, o tapetão, ele foi reaberto e já está liberado para o motorista. Final da obra na tarde de ontem, após 45 dias de interdição, para a primeira etapa de um alargamento do viaduto. Com a liberação, os motoristas podem voltar a utilizar o dispositivo nos 2 sentidos. Foi lá no dia 27 de agosto que a obra começou e, segundo a concessionária, era necessária para a remodelação do dispositivo. O dispositivo é uma grande passarela ali, um grande viaduto que foi construído. E consistiu no alargamento desse viaduto, adaptando a estrutura para receber futuras marginais e a nova configuração viária do trevo. A remodelação do trevo de Betel integra um pacote de obras e qualificação viária da rodovia Zeferino Vaz no trecho entre o quilômetro 114 e o quilômetro 125. Então começa no distrito de Barão Geraldo e segue até Paulínia, essa extensão da Dom Pedro, com ampliação de faixa e com maior fluidez num trânsito que todos os dias é registrado nesse horário que a gente conta para você. As obras também vão ter a implantação de pistas marginais em um outro ponto numa próxima etapa. E o que já estava em andamento foi entregue, que é a remodelação do trevo do Real Parque no quilômetro 116 e do Laranjão no quilômetro 121. Foi concluída em novembro do ano passado. Mas outros pontos da rodovia Dom Pedro I também passarão por obras nos próximos meses. 10h49, para você que utiliza o transporte público de Campinas, se prepare, porque segunda-feira tem novidade numa linha que a Nath Luquezzi vai trazer para você. Os moradores do Jardim Chapadão, então, serão beneficiados com a ampliação do atendimento da linha 361, Jardim Chapadão Circular Centro. O novo trajeto foi determinado pela INDEC e vale a partir desta segunda-feira, dia 13 de outubro. A linha, então, vai passar a circular e atender pontos na Avenida Marechal Rondon, com 2 paradas, Padre Camargo Lacerda, 2 paradas também, Rafael Salles com 1 parada e Cônego Manuel Garcia com 1 parada. Os atendimentos valem para os 2 sentidos de circulação, tanto centro como também Jardim Chapadão, já que a linha é circular. Mas atenção, porque agora, em função da mudança no trajeto, os horários de operação da linha 361 também irão mudar, em dias úteis e finais de semana. Então, a primeira partida do bairro, Avenida Soldado Passarinho, será agora a partir das 5h15 da manhã e a última às 10h40 da noite. Do centro, na Avenida Aquidabã, a primeira partida será às 6 da manhã e a última às 11h20 da noite. Os intervalos serão de 45 minutos em dias úteis, nos horários de maior demanda. A linha 361 liga o Jardim Chapadão ao centro, passando pelo Círculo Militar e circula ali com frota de 2 veículos no pico em dias úteis. No mês de setembro, foram mais de 550 passageiros transportados em dias úteis. 10h50, vamos girar as informações também do noticiário policial. Muita movimentação nas últimas horas, ocorrências que marcaram a nossa região. E eu começo contando para você que tem um adolescente que foi apreendido em flagrante na noite de ontem após um roubo a uma joalheria em um supermercado. Isso aconteceu na Avenida John Boy Dunlop. E quando os policiais viram quem era o suspeito, perceberam que ele estava com uma moto.
a moto também era furtada. A informação começa com um roubo no Jardim Campo Grande. O adolescente estava sendo agredido por pessoas que tentavam deter esse menor de idade até a chegada do policial. A equipe da PM chegou e encontrou várias joias roubadas, como anéis, relógios e braceletes. O vendedor reconheceu os objetos como pertencentes à joalheria, que, eu repito, fica dentro de um supermercado na Avenida John Boy Dunlop. Na casa do adolescente, os policiais encontraram uma moto furtada. Ninguém estava na residência e o veículo foi apreendido e levado à delegacia. Ele também foi conduzido e de lá ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude, mas pelo flagrante do crime, que tinha acabado basicamente de acontecer. E da moto furtada, ele responde pelos atos infracionais, que é o termo técnico correto para quando o adolescente comete um crime, não pode falar que ele é criminoso. É um adolescente infrator que assaltou, que furtou uma moto, que estava com joia roubada e que não foi bem visto pela comunidade, que quando descobriu lá no Jardim Campo Grande que ele tinha feito todo esse passeio pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele acabou sendo mantido por ali de uma maneira não tão doce. 10h52 e está preso Nath Lucchesi, um homem procurado por furto qualificado. Ele se passava por cuidador de idosos e a prisão aconteceu na região metropolitana. Conta essa história completa pra gente. Ele foi preso em Hortolândia, então, na tarde de ontem. Ele já estava sendo procurado em pelo menos 5 cidades e responderá agora também por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele atuava mediante agências contratadoras de cuidadores de idoso e furtava as vítimas que estavam acamadas ou doentes. O suspeito utilizava um veículo clonado para não ser localizado e depois pedia demissão da agência. Após isso, ele procurava por outra empresa para praticar novamente outros furtos da mesma forma. Já havia inquéritos policiais que investigavam as atitudes do autor em Santo André, São Paulo, Vinhedo, Valinhos e Campinas. Ele foi preso em Hortolândia, na casa da companheira, e o veículo utilizado por ele nos crimes foi apreendido pela Polícia Militar em Limeira. Ele foi apresentado no Departamento Estadual de Investigações Criminais de Campinas e passará por exame de corpo de delito e, após isso, será encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia. O homem responderá também pela suspeita de lavagem de dinheiro devido às grandes movimentações financeiras identificadas em nome dele. 10h54, está preso um vereador em Piracicaba acusado de abuso sexual contra pelo menos 7 mulheres. A Polícia Civil prendeu temporariamente Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Falapira, vereador do PL, o Partido Liberal, que recebeu essas denúncias também, assim como a polícia. A prisão ocorreu para que as investigações continuem sem possíveis interferências do suspeito. Prisão temporária é diferente de prisão preventiva. A prisão preventiva é o momento em que há uma convicção, seja do Ministério Público, seja da Polícia Civil, de que há um culpado para um crime. E a pessoa pode ou não ter a prisão preventiva decretada pela Justiça se tiver elemento suficiente para provar que ele precisa estar atrás das grades até a data do julgamento. A prisão temporária, que é o que foi agora colocado para o vereador Cássio Falapira, ela é pedida em 2 situações. Ou no caso de o suspeito continuar cometendo esse crime e ser necessário interromper para que isso não faça mais vítimas e atrapalhe as investigações em andamento. E a outra é a possibilidade de fuga. Um risco da pessoa sumir e você não continuar no inquérito podendo ouvir o suspeito, ter a oportunidade de coletar mais provas. A prisão temporária aqui foi justificada pela Polícia Civil e acatada pela Justiça como uma necessidade para que ele não atrapalhe no andamento das investigações. Ele tem contato com as supostas vítimas, ele tem um cargo político, ele falou sobre o assunto segunda-feira na sessão da Câmara Municipal de Piracicaba. Na chegada à delegacia, que nós vamos acompanhar na reportagem do Igor Val em instantes, a família ali não queria que ele fosse gravado, teve todo aquele cenário de
colega da imprensa que deram tapa no celular para não fazer a imagem, mas estamos falando de uma pessoa pública. O advogado do vereador conversou com o repórter Igor Val e a gente vai trazer o que foi apresentado pela defesa, o que se pode divulgar de um caso que está em sigilo para a preservação das vítimas, mulheres, e o que acontece nesta sexta-feira após essa prisão. O vereador Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Fala Pira, foi preso temporariamente, segundo a Polícia Civil, acusado de cometer crimes sexuais. O parlamentar vai ser ouvido e deve ficar preso pelo período de 30 dias. Além da prisão temporária, os policiais civis com Cássio Luiz Barbosa. A defesa do vereador reforçou que o parlamentar nega todas as denúncias. O Cássio é um inocente que está sendo condenado pelas mídias sociais sem ter cometido qualquer tipo de crime. É uma produção e essa produção vai ser derrubada através, a hora que for necessária, a apresentação das provas. Por meio de nota, a Câmara Municipal de Piracicaba informou que está ajudando a polícia nas investigações a fim de garantir que todas as medidas sejam tomadas. E finalizou dizendo que reforça o compromisso com a ética, moralidade pública e legalidade. Cássio tem 47 anos. Começou um projeto em 2016 chamado Fala Pira, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele passou a atuar na política e em 2020 foi eleito como vereador pelo Partido Liberal, sendo o mais votado. Em 2024 foi reeleito. O PL informou que confia na justiça e reafirma o compromisso e respeito com as mulheres. Finalizou dizendo que, se for confirmada a veracidade dos fatos, o Diretório Municipal vai adotar as medidas cabíveis, inclusive a abertura de processo disciplinar que pode resultar na expulsão do vereador. O advogado do vereador também, na nota e na entrevista ao repórter Igor Val, ele chega a citar uma perseguição política. Diz que o vereador mexeu com gente muito poderosa, que tem muita gente que quer o lugar dele e caiu para a linha da perseguição política. No início do mês de outubro, a EPTV, emissora afiliada à Rede Globo aqui na região de Campinas e também em Piracicaba, trouxe uma denúncia falando sobre uma dessas vítimas. A denunciante afirmou que os abusos aconteceram dentro do gabinete do vereador na Câmara Municipal de Piracicaba, quando ela o procurou porque estava precisando de emprego. Relatou que o vereador Cássio Fala Pira teria tocado nas partes íntimas do corpo dela, colocado a mão dela à força nas partes íntimas dele e que o abuso aconteceu depois que ela o acionou com uma promessa de que ele poderia empregá-la. Há um outro caso também de um suposto abuso em troca de cesta básica e emprego. Tudo isso foi relatado para a Polícia Civil. São pelo menos 7 denúncias. O advogado reclamou ontem também que eles não tiveram acesso aos inquéritos, aos dados, que o vereador ainda não foi ouvido e que ele precisa conhecer o teor da denúncia para criar a defesa. Mas continua nessa linha de que se trata de um crime político. Diz que todos têm direito à ampla defesa, o que é verdade. Agora, vamos falar de uma maneira genérica sobre o envolvimento de político em investigação criminal? Não importa se a denúncia é de abuso sexual, de ser mandante de homicídio, como foi o caso de Chiquinho Brazão com a vereadora Marielle Franco, se é caso de corrupção, de desvio de dinheiro da merenda, de obra, do que for, de golpe de Estado, de corrupção da Odebrecht, qualquer que seja o político envolvido em crime, a defesa vai para a linha de perseguição política. Quantos casos realmente são de perseguição política e quantos desses casos não caem nessa de que daqui a pouco a justiça encontra ali o advogado encontra na justiça uma brecha para inocentar, a teoria da perseguição política vai ser absorvida por parte do eleitorado, às vezes o suficiente para a pessoa se manter na política, no poder e vida que segue. Mas quando se trata de denúncia feita por mulheres
existe, no meu entendimento, na nossa sociedade, o dobro de dificuldades, o dobro de má vontade, o dobro de será? Por quê? O que ela fez para merecer? Nós vivemos numa sociedade em que para uma mulher, fazer uma denúncia dessas, você pode ter certeza que antes de chegar à porta da delegacia, antes de chegar a uma emissora de televisão, ela ficou se sentindo culpada, ela ficou se sentindo responsável, porque a sociedade faz mulher no Brasil acreditar que de alguma maneira, se ela sofreu abuso, é porque o homem não é tão culpado assim. Se aconteceu ou não cada um desses abusos, isso vai precisar de uma investigação que passa por perícia, por trabalho de inteligência, por depoimentos. Mas nós não podemos nunca descredibilizar uma denúncia feita por uma mulher. Porque nós chegamos numa sociedade que avançou a esse ponto de leis que protejam as mulheres após décadas em que o homem era o senhor da razão. Independente de cometer um feminicídio, independente de cometer uma agressão, independente de cometer um abuso. A linha de defesa, não sou aqui advogado, não tenho pretensão nenhuma, mas a linha de defesa de ir apenas para a perseguição política não me parece suficiente para um vereador que teve mais de 4 mil votos e que precisa dar uma resposta a quem votou nele e à sociedade como um todo, por ser um representante dela numa Câmara Legislativa. 11 horas e mais 3 minutos. Seguindo aqui com o nosso giro do Manhã Bandeirantes, uma troca de tiros foi registrada nas últimas horas aqui na região e a Nath Luquezzi vai contar pra gente como tudo começou. Nath. Um roubo à residência terminou com um dos suspeitos morto depois de um confronto com a polícia militar e outro preso na noite de quinta-feira, ontem, dia 9 de outubro, no Jardim Glória, em Limeira. A ocorrência teve troca de tiros, incluindo a atuação de um policial de folga que interveio durante a ação. De acordo com a PM, 3 homens participaram do assalto em uma casa na Vila Pisa. Armados, 2 deles invadiram o imóvel e renderam 5 moradores, exigindo dinheiro e ameaçando as vítimas com armas apontadas para a cabeça. Durante a ação, os criminosos levaram ao menos 3 celulares e R$ 1.550 em dinheiro. Na fuga, um dos assaltantes chegou a disparar 3 vezes contra 2 das vítimas, que tentaram reagir. Nenhum dos tiros atingiu os moradores. Um policial militar que mora próximo da residência assaltada ouviu os disparos e, ao sair de sua casa, se deparou com um dos suspeitos ao lado de fora. Ao perceber a presença do policial, outro criminoso que estava num carro, um Fiat Fastback escuro, disparou contra ele. O PM revidou. Os bandidos conseguiram fugir e o caso foi comunicado via rádio à Central de Operações. Pouco tempo depois, uma equipe da Força Tática localizou o veículo no Jardim Glória e iniciou então o acompanhamento. Durante a abordagem, o passageiro do carro atirou contra os policiais, que revidaram e atingiram o suspeito. O motorista foi preso sem ferimentos. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e constatou a morte do suspeito no local. Ele tinha passagens anteriores pelos crimes de roubo, receptação e furto. Com os criminosos apreendidos, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola falsa, 4 munições deflagradas e uma intacta. Também foram recuperados 5 celulares e a quantia em dinheiro que foi roubada. Todos os itens foram devolvidos às vítimas. O caso foi registrado como roubo e morte decorrente de oposição à intervenção policial no plantão policial de Limeira e a Polícia Civil vai investigar o caso. 11 horas 5 minutos, falando em investigação da Polícia Civil, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, conduziu um trabalho que contou com a Guarda Municipal e com o Detran. Uma mega fiscalização em oficinas e comércios de peças de motos. O objetivo é encontrar quem está vendendo peça de moto ou carro que foram roubados ou furtados na cidade. 4 pessoas foram presas. O Guilherme Selegato preparou uma reportagem depois de conversar com o Dr. Marcel Fé, delegado titular da DIG, com a comandante Lourdes, que é a responsável pela equipe da Guarda Municipal, com um representante do Detran e contar para você quais foram as irregularidades mais comuns e onde ficam exatamente esses endereços. Guilherme.
Pelo menos 10 oficinas mecânicas e lojas de peças usadas de motos foram fiscalizadas numa operação da Polícia Civil em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes do Detran. O objetivo da ação é combater crimes de roubo e furto de motocicletas, onde são usadas motos com placas adulteradas. Dos estabelecimentos fiscalizados, 2 foram interditados, como esse no Jardim do Lago, onde esse motor, que havia sido furtado, estava prestes a ser colocado em uma outra motocicleta. E nessa mesma oficina, nós constatamos que havia uma manipulação das peças de uma forma absolutamente clandestina, uma vez que elas eram lavadas em um tanque comum e a água com os resíduos de óleo, de graxa, ganhavam o sistema de abastecimento de água normal, né? Não havia nenhum equipamento de contenção, que é o que é exigido pela legislação ambiental. Então, ele também está sendo autuado em flagrante, além do crime de receptação, também pelo crime ambiental. Devido às irregularidades encontradas, 4 pessoas foram presas em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação também resultou na apreensão dessas 5 motos, todas adquiridas por meio de leilão e com placas adulteradas, como essa, que era feita de forma artesanal pelos próprios suspeitos, além também de placas com dificuldades na leitura do QR Code, sem seguir as normas regulatórias do Detran. Esses locais que foram localizados, essas peças, seja ela de origem duvidosa ou criminal, e que estejam, um dos alvos ele é credenciado, tá? Todos que são credenciados, eles são passíveis de uma infração administrativa, e os não credenciados, eles são interditados. A polícia reforça que boa parte dos estabelecimentos agia de forma correta e que a operação leva os estabelecimentos a trabalharem de acordo com a lei. É importante frisar, que a população tem esse papel importante de não adquirir produtos com valores muito abaixo do mercado, como disse o delegado Dr. José Carlos. Esses produtos aí poderão sim fazer parte de uma rede criminosa e aquele que adquire esse produto vir a fazer parte de 11h09, um rápido intervalo e o Manhã Bandeirantes volta em instantes também falando de política nacional e internacional. Os bastidores da conversa por telefone entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Um passo para melhores negociações entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos. O Grupo Bandeirantes, o jornalismo da Band, conversou com um ex-embaixador brasileiro dos Estados Unidos para a gente entender um pouco mais como é que funciona esse tipo de conversa e se de fato tem alguma cara de pegadinha, como diz a oposição, tem motivo de comemoração, como diz o governo, ou se o equilíbrio é o melhor caminho nessa história. Depois do intervalo a gente mostra isso para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra.
No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h13, tempo tá voando, o tempo tá correndo e a gente tá aqui levando informação e prestação de serviços para você. Eu quero ter a sua participação, tá? Quero ter a sua mensagem, vamos fazer de tudo para termos tempo. Ouvinte Edmilson, Edmilson, tamo junto, meu amigo. Mas a gente vai conseguir colocar toda a informação para você até às 11h30 da manhã. E eu quero ouvir a tua participação pelo nosso WhatsApp, o 1997102 1493. 1997102 1493. Quero conversar com você que tem uma empresa ou você que conhece alguém que trabalha como se estivesse numa verdadeira biblioteca. Eu sei que essa é a realidade de muita gente que ainda resiste ao digital ou que se acostumou a trabalhar de uma forma mais analógica e que isso também gera um custo que talvez a empresa nem esteja percebendo. Por exemplo, na impressão de papel. Todo mundo conhece uma empresa assim, parece uma biblioteca, imprime todos os pedidos. É carimbo pra cá, assinatura caneta pra lá, tudo na mão, tudo feito no olho. Essa era a realidade do Celso. Vivia isso na Neosense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho, na mão, individualmente, documento por documento. Se acontecesse um erro, que é humano, era muito tempo para perceber o erro, voltar e muito papel perdido. Isso mudou quando o Celso e a Neosense conheceram a Inovar ASC. E a Inovar ASC apresentou o WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedidos físicos. As 4 caixas de papel que eles gastavam por mês viraram 2 e vão diminuir ainda mais. Quer sair do papel? Quer também modernizar como fizeram o Celso e a Neosense? Então acesse agora wk.com.br. Com o WK Radar, você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Assim como o Celso, você pode procurar a Inovar ASC. E a região de Campinas toda é atendida pelo telefone 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Mesmo com pouca chuva, voltou a dar a sua graça fazer sua passagem pela região nos últimos 2 dias. A Secretaria de Saúde de Campinas segue atualizando os dados sobre a cobertura de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e segue fazendo também a edição do alerta de arbovirose.
Mesmo nessa fase, Nath Luquezzi, tem muito bairro que ainda está com risco iminente de transmissão da dengue aqui em Campinas? Sim, inclusive são 25 bairros com reforço nas atividades a partir dessa semana para o combate ao mosquito. Então vamos a eles. Região Leste, Jardim Novo Flamboyant, Chácara da Barra, Jardim Presidente Venceslau e Guararapes. Na região Noroeste, Cidade Satélite Íris 2 e 3, Jardim Rocim, Núcleo Residencial Princesa do Oeste e Vila Perseu Leite de Barros. Já na região Norte, Vila Boa Vista, Parque Via Norte, Vila São Martim e Vila Olímpia. Sudoeste, Núcleo Habitacional Vida Nova 1, Conjunto Mauro Marcondes e Parque Dom Pedro II. Sul, Parque da Figueira, Parque São Martinho, Vila Campos Sales, Parque Osiel e Jardim Monte Cristo. Já na região Suleste, Jardim São Fernando, Vila Formosa, Jardim São Vicente e Jardim Antônio von Zuben seguem com alerta. A saúde, inclusive, ressalta que todas as ações de controle da dengue são as mesmas para controlar as demais arboviroses. A definição dos bairros é realizada pela equipe técnica da saúde, que monitora semanalmente uma série de indicadores para identificar criteriosamente as áreas de maior risco. A análise considera a incidência de casos, a densidade populacional, a intensificação dos trabalhos em regiões com imóveis de difícil acesso, a comunicação de risco, entre outros itens. Sobre vacinação, começou em Campinas no dia 11 de abril do ano passado a campanha e até agora, outubro, juntando mais de um ano de aplicação gratuita das doses, o total de imunizações, total de doses aplicadas, chega a 49.277. Existem ainda... Lembrando que a vacina da dengue ela está disponível apenas para crianças e adolescentes. Existem 10.776 crianças e adolescentes, quase 10.800, que tomaram a primeira dose da vacina, mas não foram receber a segunda dose. E aí, pais, mães, avós, avós precisam ter atenção para que o ciclo seja completo de imunização. Ainda há cerca de 2.500 desses jovens, dessas crianças, que precisam aguardar o término do intervalo de 3 meses para completar a caderneta. Então, esses pais, essas mães que não levaram o filho para receber a segunda dose, que já estão no prazo, precisam procurar um posto de saúde mais próximo e, assim, completar o trabalho que é de proteção antes que chegue o período chuvoso, que a gente sabe que aumenta a incidência de casos de dengue. E a vacina da dengue do Butantan, Heitor Fredo, o que se sabe sobre isso? Porque, por enquanto, as doses estão restritas aos grupos prioritários, crianças e adolescentes, pelo risco maior. Mas a expectativa da Anvisa é de que até o início de 2026, a vacina produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo seja aprovada. Isso foi dito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque a análise já está sendo feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina está no momento de avaliação e a Anvisa questiona e sempre pergunta alguns dados. O Instituto Butantan, segundo o ministro Alexandre Padilha, está respondendo todos eles. E a expectativa é terminar a avaliação no início do ano que vem. Bem genérico, né? Início do ano que vem. Pode ser dia 1º de janeiro, pode ser em abril, mas aí já passamos pelo período chuvoso sem essa imunização. Então, a melhor forma de controlar a doença ainda é evitando criadouros do mosquito Aedes aegypti. Falando em SUS e importação, Nath Luquezzi, havia expectativa para a chegada ontem da primeira remessa do Fomepizol, o antídoto contra metanol. Chegou ou não chegou? Chegou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Brasil recebeu 2.500 unidades adquiridas de uma fábrica no Japão. O Ministério da Saúde começou a distribuição de 1.500 unidades desse lote. O estado de São Paulo vai receber 288 unidades e tem prioridade por concentrar a maior parte dos casos. Segundo a última atualização do governo do estado, são 23 casos confirmados, sendo 5 óbitos e 148 casos em investigação.
Segundo o Ministério, já foi iniciada a compra de outras 5 mil ampolas do antídoto que tem validade de 2 anos. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que teve início o treinamento também de 5 mil agentes de vigilâncias, policiais e funcionários do Ministério da Agricultura para enfrentar essas ocorrências. Hoje, os outros 11 estados, além de São Paulo, que também registraram ocorrências suspeitas, vão receber o antídoto, sendo eles Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba e Rondônia. Depois, a distribuição será feita para o restante do país e o estoque do Ministério da Saúde ainda vai contar com 1.000 ampolas. 11h22, o Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal, o Itamaraty, confirmou um telefonema entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. Ele, que é um dos nomes fortes do governo Donald Trump, foi designado pessoalmente pelo presidente norte-americano para conduzir as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Vieira conta com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad nesse time para tentar derrubar o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras. A Natália Passi conta pra gente um pouco mais do que se sabe desse telefonema e das próximas conversas que estão por vir. Natália. Assim como no começo da semana a Casa Branca entrou em contato para a conversa entre Lula e Trump, a ligação partiu de Marco Rubio. As equipes dos dois países vão preparar o terreno para um possível acordo que pode pôr fim às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Rubio e Vieira, que classificaram a conversa como positiva, concordaram em se encontrar presencialmente em até 15 dias. Vieira se ofereceu para ir a Washington porque Rubio citou estar com a agenda cheia diante do acordo envolvendo Hamas e Israel. Os termos negociados vão ser base para o encontro entre Lula e Trump, que está previsto para o fim do mês na Malásia. A prioridade é discutir as tarifas que prejudicam as exportações do Brasil, mas a retirada de sanções contra autoridades brasileiras também deve ser tratada. Mais cedo, Lula afirmou que o problema com os Estados Unidos vai ser resolvido. É com você. Muito obrigado, Natália Passi. O jornalismo da Band conversou com Rubens Antônio Barbosa, diplomata que foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington, capital dos Estados Unidos. Atualmente presidente do Instituto Relações Internacionais e Comércio Exterior. O ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos comentou as negociações que avançam com o diálogo entre autoridades brasileiras e o governo Donald Trump. Eu acho que foi um passo muito importante, né? Essa ligação do secretário de Estado para o ministro brasileiro, Mauro Vieira, abriu as portas justamente para essa negociação. Era importante desde o começo, desde fevereiro, ou abril, quando começou essa questão do tarifaço, depois em julho, eu tenho insistido que era importante a comunicação entre o presidente Lula e o presidente Trump. Acabou acontecendo de maneira muito civilizada, como o presidente Lula mencionou. Eu acho que isso desbloqueou as conversas. Então, não me surpreende esse telefonema do secretário de Estado para o Mauro Vieira. Inclusive porque, segundo a nota do Departamento de Estado, além das questões econômicas e comerciais, que são prioritárias, né, e que nós vamos estabelecer uma agenda de negociação para se chegar a um entendimento, também vão ser discutidos outros temas prioritários das relações aqui no continente americano. Então, acho que voltou à normalidade na relação político-diplomática entre os dois países. Eu acho que nós conseguimos separar, e os americanos também, de maneira muito pragmática, estão separando essas questões políticas da negociação comercial. Tanto na nota do Departamento de Estado como na nota do Itamaraty, a ênfase é a negociação econômica comercial e temas importantes aqui na região. Não se menciona a questão política. E o ministro Mauro também não vai entrar nessa discussão. E os americanos, pragmaticamente, estão vendo os interesses deles em termos de aumento do preço de produtos lá no mercado americano, a possibilidade de inflação por causa do aumento desses preços.
eles têm um interesse deles lá, e eles estão separando, na minha visão, a questão política e ideológica da questão comercial. Então, nessa negociação, acho que isso não vai entrar, não. O que não quer dizer que o Departamento de Estado, que é dirigido pelo Marco Rubio, que tem uma visão ideológica em relação aos governos de esquerda aqui na América do Sul, não, de alguma maneira, não tratem desse assunto. Isso é outro problema, e aí o governo brasileiro vai ter que reagir. Inclusive, uma das coisas que pode entrar nessa negociação, e aí vai ser uma posição que o governo brasileiro vai ter que definir, é em relação à Venezuela, né? Quando eles falam de problemas críticos aqui da região, o primeiro deles é o problema da Venezuela. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Esse Rubens Antônio Barbosa, diplomata, ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington. Mensagem de áudio para o nosso ouvinte também participar nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Nath. Bom dia. Ô, pessoal, vocês têm que prestar mais atenção em quem vocês votam. Cara, fica com essa conversinha aí, porque é do PT, porque é esquerda, e vocês têm coragem de votar nisso que vocês estão votando lá em Piracicaba? E não é Piracicaba não, Campinas também. Campinas tem um monte lá dentro. E olha, nem síndico eu acho que não dá pra esses caras. Ó, eu olho o partido, hein, cara? Olha o partido. Depois vocês falam do PT. Presta atenção, seus cambada. Calma, Marco Bedin, direto de Hortolândia, até porque amanhã tem Ponte Preta. Guarda essa ansiedade pro Deb 212 amanhã. A Carmen vai na mesma linha, Heitor, sempre tem político do PL envolvido. Eles vêm falar de esquerda, falam em perseguição política, mas se apresentam como defensores da família e conservadores. O PL se manifestou dizendo que, se comprovada a participação do parlamentar, do vereador de Piracicaba, nos crimes de abuso sexual que ele é denunciado, ele será expulso da legenda. Agradecendo também ao Tandy Negrão, agradecendo ao Adriano Vermelho, que está todos os dias conosco, ao DJ Ale e a você que 1h30 da tarde tem um compromisso na tela da Band. O Band Mulher, que a Nath Luquezzi apresenta, que tem a companhia da Lari Lopes, que hoje eu sei que tem agenda cultural. Tem algum show bom na região, Nath? Olha, não sei, o Danda aqui... Vai descobrir 1h30 da tarde. Vou descobrir ao vivo e a cores. Inclusive, hoje nós faremos um especial de Dia das Crianças. Então, teremos Dandan, teremos Nath Luquezzi, teremos Lari Lopes e teremos alguns reforços para nos ajudar hoje a apresentar o programa. Isso é legal. Vai Vamos ser um descobrir. reforço fofo, bem fofinho. E hoje a gente vai receber também uma pianista que ela tem 8 aninhos, mas ela já é precoce e está se destacando no Brasil e no mundo. Vocês vão ver, é um talento. E também tem o Renato Bueno. O Renato Bueno no nosso quadro Sabores e Histórias. Hoje ele foi em um teatro assistir a uma peça que eu também vou descobrir ao vivo e a cores com você, às 1h30 da tarde. Portanto, não perca 1h30 o Band Mulher com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes. Bom final de semana pra você, Nath. Obrigada pra você também e a todos os ouvintes. A torcida bugrina tá louca pro seu pé frio funcionar aqui, tá bom? Pois é, eu sei. A nossa equipe técnica segue a postos, com o Leandro Lopes na mesa de som, com Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, porque vem aí o Nossa Área. É Carlos Henrique quem chega. Aliás, o aniversariante do dia, Carlos Henrique, parabéns! Ele tá ali sorrindo, simpático pra gente, também comemorando mais um ano de vida. Felicidades! E siga no microfone da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.